Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, a sala especial para esse trimestre, jovens e adultos na mesma lição. Lição de número 8, data de 23 de agosto de 2020. Título da lição: As causas da desunião devem ser eliminadas. A desunião é um gravíssimo problema dentro da obra de Deus. Foi um problema nos tempos de Neemias e ainda continua atrapalhando muito o desempenho e o desenvolvimento da obra do Senhor. Vamos à leitura do nosso texto áureo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo de número 133, versículo 1. Verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Que bênção, graças a Deus. Força indispensável para a igreja, testemunho diante do mundo e estímulo para o crescimento da obra de Deus. Leitura bíblica em classe, Neemias capítulo 5, versículo 1, e depois saltamos para o versículo 6 até o versículo de número 12. O objetivo geral diz: destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Amém, meus queridos? Eu quero ler com os irmãos aqui no Interagindo com o Professor, algo que a gente grifou, achei muito interessante isso aqui, veja bem. Egressos do exílio babilônico, os judeus pensavam que encontrariam uma terra que manava leite e mel. Entretanto, eis que se depararam com uma terra prestes a devorá-los. Como se não bastasse as dificuldades decorrentes da relação complexa com os povos vizinhos, havia também muita injustiça social e muita desordem, que levavam o povo a um nível de desunião e hostilidade. De fato, isso atrapalhou e muito, mas graças a Deus, Neemias estava em contato com o Criador, suas orações eram contínuas. Neemias pôde perceber esse terrível mal que estava destruindo o trabalho feito com tanto esforço. A falta de união ou a desunião, ela é muito prejudicial. Introdução. Veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Havia os ricos e os pobres, e estavam desunidos, estavam em conflito. De que maneira foi solucionado o problema? Fique aí para a gente ver a solução desse problema, de que forma que aconteceu. Mas ainda, antes de entrar aqui na lição, quero pedir aos amados que se inscrevam no nosso canal, se não é inscrito. Se já é inscrito, Deus abençoe, nosso muito obrigado. Estamos aí, graças a Deus, com praticamente 500 inscritos. Isso só devemos e precisamos demais agradecer a todos vocês que têm compartilhado as nossas aulas. Nosso muito obrigado. Cada vez que você compartilha, cada vez que você coloca um comentário, está dando um certo valor e um certo crescimento ao canal. E agora o canal mudou de nome, acredito que os irmãos já perceberam isso, né? Canal Semeando Missões. Glória a Deus por isso, que é o nosso objetivo, é o propósito de Deus para as nossas vidas, enquanto estamos aqui, semear a obra missionária. E a palavra de Deus, ela leva essa semente preciosa. Amém, queridos? Lembra de dar o joinha aí, não se esquece de curtir, também isso valoriza o trabalho que a gente está fazendo aqui, debaixo de oração, debaixo da vontade do eterno Deus e dependendo da graça dele sempre. Amém? Vamos lá. Primeiro tópico. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base dessa união? Base, nós lembramos de quê? Alicerce. O principal da estrutura. Se a base não for boa, se o alicerce não for de boa qualidade,
o que acontecerá com aquilo que está acima dele? Vai desmoronar. Então, a base dessa união, o alicerce dessa união, qual era? Vamos aqui ao texto? Letra A. Todos eram do mesmo povo. Amém, queridos? Então, a base dessa união, o motivo principal dessa união para funcionar era que todos esses judeus eram um só povo. A igreja precisa falar a mesma língua. A igreja como instituição, a igreja como um conjunto de pessoas reunidas ali no mesmo propósito, adorar ao nosso Deus, evangelização, obra missionária, enfim, tantos trabalhos que a igreja pode desenvolver, assistência social e aí por diante. A igreja precisa ser um povo, não podemos ser panelinhas, panelinha A, B, C, D, não. Temos que ser um só povo. E esta era a base da união do povo que voltou do cativeiro. Veja bem, todos eram do mesmo povo, confessavam a sua fé ao único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Letra B, outro aspecto que mostra também a base e o alicerce dessa união. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Quantas tribos de Israel? 12. E essas 12 tribos estavam ali. Aqui não era reino do norte, reino do sul, 10 tribos para lá, 2 para cá, não. Aqui eram 12 tribos representadas por judeus, legitimamente judeus. Provaram a legitimidade da sua nacionalidade judaica. Eram o mesmo povo. Amém, queridos? 2. Esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja do nosso Deus. Gálatas 6,16. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento. Nós que estamos no santuário, nós que estamos servindo a Deus, fazendo a obra, cumprindo o ID, vivendo a dispensação da graça, nós em comum temos várias características. Uma delas, experimentamos do novo nascimento. Todos os que experimentaram o novo nascimento amam aqueles que são nascidos através de Jesus. Nascemos em Cristo. E quando entramos no santuário, olhamos aqueles irmãos que estão ali, aquelas famílias, e temos aquela comunhão gostosa porque experimentamos o mesmo nascimento. Todos têm isso também em comum. Nascemos em Cristo. Vamos ler aqui. Gálatas 6, versículo 16 diz assim, ó. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Mais uma característica em comum dentro da igreja. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro de separação que havia entre gentios e judeus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Amém, queridos? Tornando-os uma verdadeira família de Deus. Jesus Cristo uniu judeus e gentios e transformou em uma família, a família de Deus. Estudamos isso nas primeiras lições deste trimestre. Dê uma olhada na playlist, se você não acompanhou, não assistiu, todas as aulas estão aí, tá bem? Dá para você pegar a sequência dos ensinamentos. Muito bem. A união que vivemos na igreja, no corpo de Cristo, esta união não depende da nacionalidade. Não temos que provar que somos da mesma nacionalidade. Por exemplo, nós somos brasileiros. Mas se chegar um estrangeiro aí, uma pessoa, sei lá, da França, da Argentina, do México, chegar de qualquer parte do mundo e disser, eu também sou um servo de Deus, quero congregar aqui,
Claro que essa pessoa trazendo a sua documentação, depois de todas as formalidades feitas, a pessoa é integrada ao grupo, porque faz parte da família cristã, independente da sua nacionalidade. Não é o caso do que aconteceu lá no retorno do cativeiro, tá? Aqui já estamos exemplificando na vida da igreja. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas são todos um em Cristo. Gálatas 3:28. Vamos ler? Gálatas 3:28 diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Glória a Deus. E olha o que o escritor diz aqui: quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude, e então ela se torna uma antessala do céu. Que responsabilidade para nós, hein? A igreja precisa se tornar uma antessala do céu. Na igreja, nós precisamos entrar no ambiente de culto e esquecer o mundo lá fora. Esse ambiente de culto tem que ser agradável, tem que oferecer ombro amigo, tem que oferecer o abraço caloroso, tem que oferecer aquele aperto de mão. E agora, nesse tempo de pandemia, nem isso estamos podendo oferecer, né? Mas logo vai passar isso aí, em nome de Jesus. E vamos poder novamente abraçar nossos convidados, nossos irmãos em Cristo, nossos visitantes, abraçar, cumprimentá-los, aquele calor humano muito importante. Mas ainda que o toque físico está proibido, mas nós podemos oferecer o aconchego espiritual, o aconchego emocional, certo, queridos? Então a igreja precisa ser a antessala do céu. Quando você vai no dentista, você tem a sala de espera. É isso a antessala. Tá certo, queridos? Aí um exemplo bem prático, né? Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Primeira bênção: os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Dentro da igreja, nós, crentes, sentimos o apoio espiritual para a nossa vida. É tão gostoso saber que tem pessoas orando por nós, não é maravilhoso? É tão gostoso saber que se um fracassar, o outro está ali para levantar ele pela mão, suspender, botar aqui nos ombros, ajudar a caminhar. É tão maravilhoso isso. Glória a Deus. Veja bem, muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, na vizinhança, até mesmo muitos dentro de casa. Talvez você não, mas tem pessoas que dentro de casa sofrem perseguição, porque só ele aceitou a Jesus como Salvador. E muitos da família não aceitaram e não entendem esse mistério, né? Pessoas assim são alvo de crítica e de isolamento. Que riqueza imensa é chegar na igreja e encontrar o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Saber que estamos ali em um ambiente agradável, onde não tem grandes nem pequenos, onde todos somos equiparados, onde todos estamos nivelados e o amor de Deus preenche aquele ambiente. Glória a Deus por isso. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Graças a Deus. Letra B. Na igreja levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho. Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção é, na hora do aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. Já imaginou que gostoso a pessoa receber uma mensagem sua, um telefonema dizendo: acabei de orar por você, estamos orando pela sua família, estamos orando pela sua saúde, o seu nome está no meu caderno de oração, o seu nome está na minha lista de oração. Isso é muito agradável, isso é muito confortável, isso aumenta a fé da pessoa,
aumenta a autoestima da pessoa e a cura chega mais rápido, a vitória chega mais rápido. Então somos o corpo de Cristo e o corpo é para andar bem ajustado, é para funcionar de forma maravilhosa, glória a Deus. Letra C. A união nos faz fortes. Olha que interessante, dois exemplos que o escritor traz para nós aqui. Da ovelha e a pedra. Olha só que interessante. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Aqui falou da ovelha. Sabemos que o predador da ovelha, um dos predadores do rebanho de ovelha é o lobo, né? E claro que dependendo da região, e nós temos tantos animais predadores, né? Aqui na região onde a gente mora tem vários predadores também. Não tem lobo, aqui não tem lobo, mas tem outros predadores que findam também atacando o rebanho. Mas um dia desses eu estava assistindo um documentário que fala sobre animais da África. Eu gosto de assistir com meus filhos, minhas crianças, e eu me lembro que nesse documentário falava de felinos, grandes felinos, né? E quando falava dos leões, mostrou uma cena bastante interessante. Uma leoa atacava um filhote de búfalo e aquela mamãe búfalo ficou por ali rodeando, querendo salvar o seu filhote. A mamãe búfalo começou ali mugir, né? Bem alto. E aí atraiu o restante da manada de búfalos. Os búfalos foram chegando. Antes deles chegarem no local, ela já se encorajou a atacar aquela leoa que queria ali matar o seu filhote. Havia ferido o seu filhotinho nas pernas, né? Nas patas traseiras. Mas ali ainda deu para salvar, ainda deu para resgatar o filhote. Aquela manada de búfalos colocou aquela leoa faminta para correr. Então, queridos, se a mamãe búfalo tivesse ficado sozinha, ou pior ainda, se o filhotinho tivesse ali sozinho, teria sido uma refeição daquela leoa. Mas a união nos faz fortes, amém? Olha o outro exemplo. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil de tirá-la. Sabemos que o concreto é o quê? Cimento, areia, pedra e água, né? E aquela pedrinha, a brita, que é usada para o concreto, ela já veio de uma grande rocha, de uma grande pedreira, onde foi dinamitado e os fragmentos são vendidos depois de acordo com seu tamanho, né? E o que é feito? O cimento também é extraído de rochas. E quando se mistura ali água, areia, cimento e essas pedrinhas, esses fragmentos, vai fazer o quê? Vai criar uma nova pedra. Vai dar forma agora, vai dar o formato que o homem, que o ser humano quiser para a nova pedra que está sendo ali levantada, que é o concreto, certo? Então, quando eu vi esse texto aqui, eu achei bastante interessante. Uma pedra sozinha, ela pode ser levada, bota no bolso ou leva na mão, sei lá, joga na carroceria de um carro. Essa pedrinha pode ser levada ou simplesmente jogada para longe. Porém, quando ela estiver edificada dentro do muro, é mais difícil de tirá-la. E aqui ainda tem uma referência, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Olha aí, a palavra de Deus chama Jesus Cristo de pedra viva, pedra angular, pedra de esquina, e nos chama também, a nós cristãos, de pedras vivas. Vamos ver o texto. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, diz assim, ó: E, chegando-vos para ele, a pedra viva reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
a pedra viva. Glória a Deus. Amém, queridos? Que exemplo maravilhoso, né? Então, meus queridos, conforme Pedro falou, nós somos pedras vivas e estamos edificados, estamos dentro deste muro, estamos dentro dessa casa. A igreja do Senhor, ela é um prédio espiritual e esta união nos fortalece. Como o concreto é forte, como o concreto abraça aqueles grãozinhos de areia, abraça aqueles pedaços, fragmentos de pedra que chamamos de brita e torna ali uma enorme pedra. Aleluia, graças a Deus, que para ser removida, para ser arrancada, vai precisar de muito maquinário, de muita força física, mas enquanto estamos ali unidos, como este muro espiritual, somos fortes e em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. Letra D. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Através dessa união, o mundo conheceria que ele, Jesus, foi enviado por Deus. E Jesus orando ao Pai, intercedendo por nós, intercedendo pelos discípulos, na oração intercessória no capítulo 17 do evangelho que escreveu João, versículos 21 até o 23. Vamos ler? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Glória a Deus, graças a Deus. Aqui falou da unidade, sejam perfeitos em unidade. Meu amigo pastor Anderson da Rocha, que pastoreia a Igreja Assembleia de Deus Madureira, no município de Brasileia, no Acre, meu amigo, fica aqui meu abraço para o pastor Anderson e todos os irmãos aí do Ministério de Madureira. Ele disse algo interessante em uma de nossas reuniões da Associação de Pastores. Pastor Anderson disse assim: eu tenho aprendido sobre união e unidade. A união, para dar um exemplo, imaginemos um saco de batatas. As batatas estão unidas, reunidas naquele recipiente. Ele disse, mas a unidade é espremer essas batatas, é o purê da batata. Glória a Deus, amém? O que nós entendemos? Que a unidade requer sacrifício. E o versículo 23 que nós lemos diz, Jesus falando, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Irmãos, é com sacrifício. Jesus espera de nós perfeição. Não é da noite para o dia, não é no estalar de dedo, não é no abrir e fechar de olhos. Mas continue lutando, continue insistindo. Vai alcançar, eu creio, amado. Eu creio que cada um de nós, o irmão, a irmã, nós iremos alcançar a estatura de varão perfeito. Aleluia! Então, queridos, voltando ao exemplo aí que o pastor Anderson da Rocha deixou para nós, o exemplo das batatas, a união, imaginemos um conjunto de batatas, ou um conjunto de pessoas unidas, estão dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo recipiente, mas a unidade requer sacrifício, amém? E é lindo sacrificar por uma causa em comum de todo o conjunto. Sacrificar é na obra social, é ajudar alguém que está necessitado, faz parte ali daquela comunidade, faz parte ali daquela família cristã. Vamos nos doar, vamos nos esforçar para ver que o nosso irmão também esteja bem, que a família do irmão esteja bem. Não vamos
cruzar os braços e dizer, a minha família está bem, é o que basta. Não, precisamos sentir as dores do próximo. Jesus Cristo morreu no Calvário para nos ensinar essa lição. Terceiro, esta união é uma verdadeira força. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. Ele disse, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Nós lemos agora há pouco, João 17, 22. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor do livro Eclesiastes, que é Salomão, ele dizia, o cordão de 3 dobras dificilmente se quebrará. Muito bem. Vamos ao tópico de número 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Vamos recapitular um pouco. Era um só povo, comprovadamente judeus, legítimos. O povo da mistura não entrou. Aquelas 652 pessoas, só na primeira triagem, já foram impedidos de voltar para a terra de Israel. Tinha tudo para dar certo. Legitimidade judaica já tinha. As 12 tribos já estavam representadas. Porém, algo ameaçava esta união. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Estavam de volta na sua terra, na sua pátria, no seu território. Porém, o império era o Império Medo-Persa e Israel devia obrigações tributárias para o imperador. E tinham que enviar os seus impostos, pagar os seus tributos anualmente. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Aí está o grande erro. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Você pode confirmar aí no capítulo 5 de Neemias, do versículo 1 ao versículo 5. Isto foi a causa de um grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. Você está entendendo, meu querido? Os judeus ricos estavam se aproveitando da situação para enriquecer ainda mais, explorando os seus irmãos de fé que eram menos favorecidos que eles. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm esse mau costume. Está vendo que o seu irmão está em dificuldades? Podendo estender as mãos e ajudar, podendo fazer uma campanha entre os irmãos, dentro da igreja, para ajudar aquela família? Não, prefere se aproveitar da situação e tirar proveito. Esse terrível espírito de ganância ainda está em muitas pessoas, mas precisa ser tirado do nosso meio. Isso aí precisa ter visão, a liderança precisa notar estes problemas e orientar, orar, repreender para que este mal saia de dentro da congregação. Isso é muito nocivo. Um exemplo, quem sabe o carro do irmão deu defeito, deu problema lá, e o irmão está sem dinheiro para arrumar o carro. E o carro vai ficando lá encostado meses, meses e meses. Chega alguém que tem condições financeiras melhor do que aquele irmão e pode mandar arrumar o carro, e a pessoa diz, irmão, eu te compro esse carro aí, esse carro está parado, está desvalorizando, vai acabar estragando mais ainda de tanto tempo que está parado. Né? Mas a pessoa já vem com más intenções, vamos estipular um preço para esse carro aqui.
Imaginemos que o veículo custe aí 20 mil reais. Hoje aí. Mas este irmão, com esperteza, com ganância, ele vai dizer para o irmão: irmão, eu te dou 8 mil reais. O carro está aí parado há tanto tempo, todo empoeirado, e a gente não sabe se o problema é só esse, de repente eu vou gastar mais, né? E o coitado do irmão necessitado, às vezes vai findar vendendo a preço de banana, resolver quase nada da sua situação financeira e ainda vai ficar sem o veículo, né? Mas aquele que poderia ter ajudado, depois vai, leva o carro na oficina, gasta lá 3, 4 mil, conserta o carro e vende lá por 20 mil, 25, não sei, certo? Então, um exemplo, infelizmente isso acontece, não pode acontecer entre nós. Igreja não pode ter esse tipo de coisa. Afinal, nós fomos lavados. Se essas práticas, algum de nós tinha isso lá no passado sem Cristo, dentro da igreja a história tem que ser mudada. Essas práticas não cabem para o povo de Deus. Ficar lesando o próximo, ficar prejudicando o próximo só para se dar bem. Isso é terrível. Infelizmente, nós vemos isso acontecer entre os crentes. É vergonhoso falar, mas nós já vimos várias vezes isso acontecer entre os nossos irmãos. A visão, usando o mesmo exemplo do irmão com o carro quebrado, a visão correta, cristã e amorosa, porque o vínculo da nossa união é o amor, nós vamos ver daqui a pouco. A visão correta, amorosa seria o quê? Irmão, seu carro está quebrado há bastante tempo, eu estou vendo aí. Já fez o orçamento? Quanto fica para arrumar? Ah, irmão, fica 5 mil e eu não tenho condições. Não tenho condições. O mecânico disse que eu vou gastar aí de 4 a 5 mil reais. E eu não tenho esse dinheiro. Não, irmão, fique tranquilo. Se o senhor não se importar, nós vamos fazer uma campanha entre os irmãos, entre a comunidade. Vamos ajudar o senhor a arrumar o seu carro. Tá bem? Não vai pesar, irmãos. Um dá 100, outro dá 50, outro dá 200. E pensar que não, arrecadou o dinheiro, levantou aquele valor, arruma o carro para aquele irmão, ajuda aquela família. O irmão agora tem seu veículo para fazer a obra de Deus, levar a família para a igreja, levar um visitante, um convidado. A alegria, a felicidade vai ser uma força no alicerce da fé daquele irmão. Você está entendendo? Por que é que eu vou com usura, com ganância, eu vou prejudicar o meu irmão, se eu posso estender as mãos e ajudar? Deus está vendo tudo isso. Tem 2 olhos como chama de fogo, contemplando as nossas atitudes dia após dia, ou melhor, dia e noite. Amém, queridos? Vamos seguir. Muito bem, vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada aqui, né? Como se explica esta grande injustiça? Letra A. Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Tá aí, já falamos sobre isso. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo, que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12 diz: Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Foi Jesus que comprou essas vidas que estão aí dentro da igreja. E se eu pecar contra essas vidas, eu estou pecando contra o próprio Jesus Cristo. Letra B. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. Capítulo 5, versículo 1, está na leitura bíblica em classe.
A opressão faz endoidecer até o sábio. Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo de número 7. Tópico 3. Neemias solucionou o problema. Muito bem. Neemias enxergou o problema e agora orou a Deus, buscou a direção do Pai e chegou com a solução que Deus lhe mostrou. Neemias convocou um grande ajuntamento. Então esta foi a primeira atitude. Reuniu o povo. Lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Como está lá na leitura bíblica em classe. Olha, nossos irmãos já foram libertos da escravidão, libertos do cativeiro na Babilônia. Agora, vós vão escravizá-los novamente? E Neemias não falou no geral, não. Neemias procurou a nobreza, procurou os mais ricos. Quer ver só aqui na leitura bíblica em classe? Vamos lá? Acompanhe aí no versículo 7, ó. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Então, ele foi falar logo com os mais ricos, com a classe alta dos judeus. Amém, queridos? Quantos da liderança cristã hoje, quantos na liderança no nosso meio hoje, têm medo de exortar a classe mais alta da igreja? Não, se eu falar tal coisa, vou perder esse dízimo. Essa pessoa não vai mais ofertar. Essa pessoa, se ficar chateada, não vai trazer o seu dízimo. Irmãos, a confiança do homem de Deus precisa estar no céu. A confiança da liderança cristã precisa estar no céu e não num pedaço de papel que chamamos de dinheiro. Não sejamos negligentes quanto à liderança cristã. Na hora de corrigir, precisamos corrigir. Doa a quem doer. A palavra precisa ser pregada, precisa ser ensinada da forma correta, sem enfeites, sem modelar coisa nenhuma para agradar uma classe, nada disso. Deus está vendo, já falamos aqui, 2 olhos como chama de fogo, contemplando as nossas atitudes. E ai de nós, ai de mim, se não anunciar da maneira que precisa ser anunciado, se não corrigir, se não ensinar da maneira que está aqui na santa e preciosa palavra do eterno Deus. Voltando ao texto, Neemias confrontou-os com a sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Por um acaso vocês iriam vender judeus para judeus? Para que sejam escravos? Meu Deus, que situação. Subtópico número 2. Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Neemias incluiu-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Notem bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Capítulo 5, versículo 10 da leitura bíblica em classe. Acompanhe comigo, versículo 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este negócio. O dinheiro vocês me devolvam. O trigo não faz questão. E os juros também eu cancelo. Então está aí, Neemias lançou a proposta, e no 3 está dizendo que a proposta foi acatada, aceitaram sua proposta. Vamos ver a leitura. Versículo 12. Restituir-lhe-emos, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Os nobres, os magistrados, a classe alta acatou a proposta de Neemias. Mas por quê? Neemias deu exemplo. A liderança impor as coisas, jogar uma ideia, mas não dar exemplo, não funciona.
Você que é líder, meu querido, nós que somos líderes, temos que ser os primeiros a fazer, os primeiros a entrar numa campanha. É para ajudar uma família, é para ajudar uma situação, uma causa. Nós, liderança, precisamos dar o exemplo como os primeiros. Bendito seja o nome do Senhor. Neemias fez dessa maneira. Olha, eu estou fazendo a minha parte. Eu emprestei dinheiro para vocês mesmo, falando para a nobreza. Mas eu cancelo os juros e não precisa me devolver o trigo que eu emprestei, não. Tá? Me devolva só o capital, só o principal. Então Neemias já fez a parte dele. A liderança fez a parte dele, dando exemplo para que esses nobres agora perdoassem a dívida dos pobres. Os pobres estavam perdendo suas casas, suas terras, suas propriedades, por conta dessa agiotagem que estava acontecendo. Lembrando que a agiotagem é crime. Amém, queridos? Negócio de ficar tirando proveito dentro da igreja, tirando proveito, querendo se dar bem, procurando uma situação, escorar ali naquele irmão, naquela irmã que está com a situação difícil. Ó, irmã, posso te resolver isso aí, mas Senhor, tenha misericórdia de nós. O evangelho é para ser vivido, senão de nada vale, de nada importa. O evangelho não é para ser uma obra literária, para ser admirada, para estar numa biblioteca, não. O evangelho é para ser vivido pela minha vida, pelas nossas vidas, meu querido. Amém? Então a nobreza aí, os magistrados vieram até Neemias e falaram, não, nós vamos restituir, conforme você falou, nós vamos fazer isso aí mesmo. Aí Neemias, que não era bobo, ele disse, olha, vocês vão fazer o juramento aí na frente dos sacerdotes. Vamos lá. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Versículo 12. Então disseram, restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Aí Neemias, então chamei os sacerdotes e fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Aleluia! Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Versículo 13, vamos ler? Também o meu regaço sacudi e disse, assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. O negócio é sério, é conversa de homem, não é aquele negócio da boca para fora não. Que nós já vimos também muita situação assim. Ah, pastor, põe meu nome aí, eu vou ajudar com tanto, viu? Só na hora do culto, na hora dos holofotes. Mas depois na hora do vamos ver, passam meses, anos, e a pessoa nem toca no assunto. Então precisa ser levado a sério. Compromisso com o povo de Deus é compromisso com o eterno Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quarto e último tópico. A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Diligência é atender de forma rápida e com muito cuidado, com muita observação nos detalhes, para que seja um trabalho perfeito. Surgindo um problema entre os irmãos, deve ser tratado com muita diligência. Isso aqui é para nós, líderes, tá bem? E a paz voltou a reinar entre os judeus. Neemias tratou com diligência e houve paz agora na comunidade, graças a Deus. Vamos aqui. Neemias foi, neste sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Que bênção! Graças a Deus. Vamos trabalhar de forma diligente. Vamos
trabalhar e liderar de forma sábia, inteligente e amorosa. É a nossa marca, graças a Deus. Número 2. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. Letra A desunião representa uma obra da carne, lá em Gálatas 5, 19 e 20. Essas coisas entristecem o Espírito Santo, Efésios 4, 30. Letra B. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Glória a Deus. Amém, queridos? E Jesus, ele orou assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Já falamos aqui, né? Para complementar esse assunto, vamos fazer a leitura aqui do Salmo 133, que é a base para o texto áureo da lição de hoje. Vamos ler o Salmo completo, são 3 versículos, veja bem. E eu creio que a maioria dos cristãos no mundo conhece esse Salmo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos pegar aqui o versículo 1 e a parte B do versículo 3. Veja só. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 3 agora, parte B. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Entenderam aqui a correlação entre a união e a bênção? Para que o Senhor ordene a bênção sobre a igreja, é preciso que os irmãos vivam em união. Como Deus vai ordenar a bênção sobre a família, sobre a casa de alguém que discorda de tudo, que não tem união com ninguém, que sempre arruma um problema, sempre arruma um jeito de criticar, de empurrar contra, de abrir a boca para entristecer o conjunto, entristecer sua liderança. Como que Deus vai ordenar a bênção sobre essa família? Me diga. Não há como. Está muito claro aqui na palavra de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí vem que é como óleo que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba e tal e tal. Então, mas eu gostei aqui de separar só essa parte final do versículo 3. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus para ser ministrada sobre a minha família vai depender se eu sei viver em união com os meus irmãos. Olha que coisa linda. Irmãos, vamos fazer tal coisa, tal, tal. Amém, pastor? Vamos fazer sim. Irmão, vamos fazer tal coisa. Ah, mas... Não, pastor, desse jeito não. Ah, não, eu não gosto assim e tal e tal. Onde está a união? Vamos trabalhar dentro da união, vamos ser unidos, vamos praticar esse amor que nos une. A igreja precisa disso, meus amados. Glória a Deus. Então, só recapitulando aqui, essa letra B está dizendo que a desunião destrói a comunhão. Assim como a união constrói, a desunião destrói. Ela é o contrário. Letra C. Finalizando aqui. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Se a tua família é uma família unida com a igreja onde você congrega, meu irmão, minha irmã, o teu vizinho está vendo isso. Ou aqueles seus parentes que não servem a Deus vão passar a servir a Deus através do seu testemunho. Não é através do testemunho do seu pastor, da irmã fulana, do irmão fulano, não. Primeiramente é o seu testemunho de servo e serva de Deus.
de homem transformado pelo poder da palavra de Deus, mulher transformada pelo poder da palavra de Deus, de pessoa amiga, que une a sua intenção junto com a intenção da igreja, que os vizinhos possam ver em nossas vidas que somos um conjunto, que somos uma família, unidos no amor de Cristo, onde estamos trabalhando, vivendo, guerreando para chegar nas mansões celestiais. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Mais uma ótima semana para você e para toda a sua família. Lembre-se de curtir e compartilhar. Deus continue abençoando em nome de Jesus.